estão voltando para que vocês guardem. Então, o primeiro evento, como eu falei para vocês, o S2210, Comunicado de Acidentes do Trabalho, que é a tua CAT-Web. Então, tabelas, eu não vou repetir essas tabelas porque vocês já estão familiarizados e não teve mudança. Então, as tabelas 13, 14, 15, 16, 17 e 24 referem-se a CAT. Opa, minuto. Minuto, por favor, estou procurando aqui. Bom, então eu faço o que consta no layout, ou seja, o que consta no manual do E-Social, que na CAT você deve identificar o trabalhador, isso é o mínimo que deve ter, identificar o trabalhador, o local onde ocorreu o acidente, parte do corpo atingida, agente causador, atestado. Sempre tem que ter um atestado médico ou dentista, CAT de origem, data do acidente. Não esqueçam que o acidente deve ser anterior à CAT, né? Porque não vai abrir uma CAT e pôr a data posterior, né? Local do acidente. Partes do corpo atingida, se houve internação, houve afastamento durante a internação, houve afastamento durante o tratamento, o diagnóstico provável, CID, o que é o CID? Código Internacional de Doença, o nome do médico ou dentista. Um detalhe, o E-Social, ele pede que se coloque o CRM, que é o número dele no Conselho Regional de Medicina, e unidade federativa, ou seja, qual é o CRM dele de origem. Por exemplo, se ele se formou no Rio de Janeiro e atua em São Paulo, então você tem que pôr o CRM dele, o número, traço, RJ, e verificar se teve uma alteração, se não teve alteração. A mesma coisa quando vocês forem colocar os dados ambientais. Porque em alguns locais o CREA ele dá visto. Então, eu tenho visto nos estados que eu presto serviço. Então, se você lançar o número do meu CREA, não vai existir. Por exemplo, se lançar o número do meu CREA no Pará, não vai existir, né? Você tem que lançar o número do visto. Então, eu ponho o meu CREA São Paulo e o número do visto Pará. Então, é por isso que eles pedem aqui que você tem que pôr no médico ou do dentista, seja lá o que for, o CRM e unidade federativa. Isso é uma coisa que quase nenhum programa contempla. Então, vocês têm que ter esse cuidado. Bom, no próximo evento, então esses são o que eu falei do CAT. Essas são as informações mínimas que tem que ter, caso seja um programa que que ele já faça diretamente o link do software com o CAT-Web. Essas são as informações mínimas. Monitoramento, vamos para o próximo, então, que é o quê? Monitoramento da saúde do trabalhador. Bom, nós vamos ver qual que é. É a tabela 27. Nós temos 1999 procedimentos. Nós temos, se você tiver você não pode deixar em branco. Se for algum procedimento que não conste nesses 1999, você vai colocar no 99.999. Eu vou abrir a tabela
para a gente ver. Um minuto. Vocês devem observar na folha 121 do anexo 1 da versão 1.0 beta. Olha, 1999, métodos diagnóstico por imagem não especificados anteriormente. E aí vocês têm 9999, outros procedimentos de diagnósticos não descritos anteriormente. Então, se teve algum diagnóstico, você tem que informar, tá certo? Então, nesse evento 2220, monitoramento da saúde do trabalhador, quais os tipos de exame nós vamos informar? Admissional, demissional, retorno ao trabalho, mudança de função, são os que constam na NR7. O ASO, vocês também vão com o ASO, se é apto ou inapto, né? Nome do médico emitente do ASO. Então, o que fez o atestado de saúde ocupacional. Se vocês também, além do nome, vocês vão colocar o CRM e unidade federativa. Exames. Os exames têm que estar com data anterior ao ASO. Tá certo? Ou até a data do ASO, né? Não pode ser posterior. Ordem do exame: 1, inicial, 2, sequencial. Resultados: normal, alterado, estável ou agravamento. Então, repetindo, nós temos o S2220, é monitoramento da saúde do trabalhador, que está linkado à tabela 27. Caso haja algum procedimento que não conste nos 1999 itens constantes na tabela, vocês vão inserir no 9999. Então, criem um número e insiram.